A avaliação inicial de um paciente com suspeita de hipertensão arterial começa pelo método padrão, que é a mensuração da pressão arterial. Bem como o acompanhamento do tratamento também vai se dar com a mensuração da pressão arterial do paciente por profissionais de saúde capacitados. Por isso, a responsabilidade do profissional ela é muito importante na mensuração da pressão arterial de forma correta. Este vídeo visa mostrar quais os cuidados que você deve ter com o paciente antes, no preparo para a mensuração e durante o procedimento. Nós vamos mostrar a técnica de mensuração com o esfígmo aneroide. Vamos lá? Para a mensuração da pressão arterial, nós vamos começar pela parte mais importante, explicar o procedimento para o paciente. Então, você vai colocar o paciente em repouso em torno de 3 a 5 minutos antes do procedimento, colocá-lo sentado em uma cadeira confortável, de forma que o dorso dele fique completamente encostado na cadeira e os pés no chão. Não pode ficar com perna cruzada durante o procedimento, nem conversar com o paciente durante o procedimento. Por isso, evite questionamentos no momento da verificação da pressão arterial, mesmo que seja com o aparelho oscilométrico, o aparelho eletrônico. Tá? Posicione então o paciente com o braço na altura do coração, com a palma da mão virada para cima. Certifique-se que o paciente esteja com a bexiga vazia, não tenha feito uso de cigarro, bebidas alcoólicas, café ou alimentação muito pesada nos últimos 30 minutos. Se ele fez algum tipo de exercício vigoroso, aguarde 60 minutos para verificar a pressão arterial. E aí você vai proceder com a determinação da circunferência do braço do paciente para que você coloque o manguito adequado. Manguito inadequado, com tamanho menor ou maior que a circunferência do braço, pode subestimar ou superestimar a pressão arterial. Você acaba diagnosticando uma hipertensão arterial, medindo uma hipertensão arterial, num paciente que tem uma pressão arterial normal. Então, preste atenção nesse primeiro início, que é o preparo do paciente, para depois você proceder à mensuração da pressão arterial propriamente dita. Após o preparo da paciente, foi colocado o esfigmomanômetro, a braçadeira, do tamanho adequado ao tamanho da paciente, de tal forma que foi colocado no ponto médio entre o acrômio e o olecrano. A parte compressiva foi colocada no meio do braço e sobre a artéria braquial. Os aparelhos eles vêm com essa impressão de uma seta e essa seta deve sempre apontar para a artéria braquial. A artéria braquial normalmente ela está localizada medialmente no braço. Em algumas pessoas que têm transposição de grandes vasos, ela pode estar localizada lateralmente. Então a gente vai descobrir isso palpando-se a artéria braquial. Então depois de colocado adequadamente, nós vamos começar com o método palpatório. O que é o método palpatório? O método palpatório ele visa limitar a pressão arterial sistólica. Então, com a estimativa da pressão arterial sistólica, nós vamos evitar um desconforto para a paciente. Se eu estiver diante de uma paciente que ela é hipotensa, por exemplo, não tem a necessidade de eu insuflar o esfigmo até 200 milímetros de mercúrio, por exemplo. Então, nós vamos fazer o método palpatório para fazer essa estimativa da pressão arterial sistólica e a insuflação do método auscultatório, que vai ocorrer posteriormente, nós vamos colocar mais 20 a 30 milímetros de mercúrio apenas acima dessa estimativa que nós fizemos. Então, nós não vamos causar nenhum desconforto, nenhum tipo de dor à paciente. Então, vamos lá? Nós vamos colocar, então, localizar a pulsação da artéria radial. Vamos proceder à insuflação do manguito até o momento que essa pulsação desaparecer. Quando desaparecer, nós vamos parar de insuflar. E vamos proceder à deflação lenta, em torno de 2 milímetros de mercúrio por segundo,
para que nós percebamos quando que essa pulsação retorna. Esse reaparecimento da pulsação equivale à estimativa da pressão arterial sistólica. Vamos lá? Então, a pulsação voltou em torno de 90 milímetros de mercúrio e, para o método auscultatório que vem a seguir, nós vamos insuflar 20 a 30 milímetros de mercúrio, além dessa medida que nós estimamos que foi 90 milímetros de mercúrio. Então, nós vamos proceder agora no método auscultatório. O método auscultatório, ele vai verificar, então, a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. A pressão arterial sistólica, ela equivale ao primeiro som de Korotchkov, que seria o equivalente à primeira pulsação, né? O som que você vai ouvir, que equivale a essa primeira fase de Korotchkov. A pressão arterial diastólica, ela equivale à fase 5 de Korotchkov, que seria o equivalente ao desaparecimento da pulsação. Para alguns pacientes que continuar a pulsação até o nível 0, nós vamos considerar o abafamento do som com a pressão arterial diastólica, tá? Então, vamos proceder agora o método auscultatório. Para isso, nós vamos colocar, então, o esteto e vamos colocar, né, nesse caso, né, nós temos diafragma e a campânula. Nós vamos colocar a campânula do esteto, que é essa parte, né, que ela é mais côncava, ela é o ideal para a gente colocar, né, para verificar a pressão arterial, porque ela amplifica o som. Então, nós vamos colocar sobre a artéria braquial e vamos insuflar, então, no limite que nós observamos, que é de 90 milímetros de mercúrio com 20 a 30 a mais. Então, no caso, a pressão arterial da paciente foi 100 por 70. Então, é importante que, ao anotarmos esse valor, nós sejamos exatos na anotação. Não devemos arredondar nenhum valor. Se tivesse dado 107 por 72, nós deveríamos ter anotado dessa forma, tá? Evitar de colocar, por exemplo, 11 por 7. Né? Na verdade, esse tipo de anotação, ele é errado, né? Porque a gente está fazendo um arredondamento, inclusive, de que não existe, né, essa pressão. Então, no caso da paciente, foi 100 por 70 milímetros de mercúrio. É muito importante que a gente fale para o paciente o valor da pressão arterial dele, tá? Mesmo que ela tivesse uma pressão arterial elevada, eu não deveria omitir esse valor. Tá? O paciente precisa saber qual é o valor que deu a sua pressão arterial, ok? Então, como vocês observaram, a mensuração da pressão arterial, ela exige alguns cuidados pelo profissional da saúde, bem como alguns cuidados no preparo do paciente, com o equipamento, o posicionamento desse equipamento no paciente e a própria posição do paciente para a mensuração correta da pressão arterial. Vocês viram que é de grande responsabilidade desse profissional atentar para esses cuidados para que, num eventual diagnóstico de hipertensão, esse seja feito de forma correta, né, e não tenha nenhum tipo de desvio durante essa mensuração. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal. E se você tiver alguma sugestão de algum tema que você queira ver aqui na área da saúde, é só deixar aqui, tá bom? Até mais!